Em diversos vídeos aqui do canal, eu venho falando sobre a questão do efeito halo, como a questão da aparência ela influencia realmente em todas as áreas da sua vida. E isso tanto na questão dos relacionamentos, quanto na questão profissional, social e até mesmo digital. E eu sei, muitos de nós estamos aqui nessa questão da aparência ali, ficar mais bonito, por causa de um objetivo, atrair mais mulheres. A gente sabe disso. Mas a aparência, ela tem um aspecto, ela tem na verdade um efeito na vida dos camaradas muito mais profundo do que você possa imaginar. E aqui no vídeo eu vou dar apenas uma leve noção de quão poderoso é o efeito halo, e esses caras que vêm aqui de vez em quando nos comentários dizer que a aparência não importa, ou então eles falam assim, a aparência importa, mas... e coloca qualquer coisa nesse mas aí, você vai colocar dinheiro, você vai colocar carisma, ou você vai colocar o raio que o parta ali. Sempre na questão de minimizar a questão da aparência. E a gente sabe o que eles querem na verdade. Quando eles falam isso, que a aparência importa, mas... e coloca qualquer coisa nesse mas, primeiro eles querem falar que a aparência não importa tanto, para depois no próximo passo eles dizerem que a aparência não importa nada. E isso não é verdade, a aparência importa, importa muito. Eu tenho aqui uma lista, como sempre eu tenho aqui a minha colinha, tá? Então de vez em quando eu vou ficar olhando e vou pedir a compreensão de vocês. Mas o que eu realmente quero trazer nesse vídeo de hoje é mostrar para vocês qual é a real profundidade do efeito halo. Vocês vão sair daqui realmente sabendo quão poderoso é esse aspecto. O meu nome é Pedro e eu tenho 41 anos. Seja bem-vindo. Você está no canal Olhos de Caçador e o nosso primeiro passo é definir o efeito halo. O efeito halo nada mais é do que as pessoas assumirem características positivas ao seu respeito por causa de uma característica só. No caso ali é a questão da aparência. Elas vão olhar para você, vão ver que você é muito bonito e por causa disso vão achar que você é mais inteligente, que você é mais competente, que você é mais sincero, que você tem um melhor caráter, ou seja, elas vão fazer um monte de presunções positivas ao seu respeito só por causa da sua aparência. E o contrário também existe, que é o efeito chifres. Enquanto que o efeito halo, o efeito auréola, tá falando ali, você tá achando que você é um anjinho, o efeito chifres está achando que você é um diabinho. Então ali as pessoas vão achar que você é mais burro, vão achar que você é mais incompetente, vão achar que você é mais idiota, vão achar que você tem um pior caráter, então vão achar você mais cínico, mais falso e tudo que você puder imaginar de ruim só porque você tem uma aparência ruim. Então tem esses dois lados, tanto o efeito halo do lado positivo e o efeito chifres do lado negativo. E é por isso que a gente fala que a aparência importa e importa muito, e você deveria se preocupar muito com esse aspecto. O primeiro impacto que as pessoas já sabem sobre essa questão da aparência é principalmente na questão das redes sociais e aplicativos de namoro. A gente sabe, por exemplo, a Tinder, essas outras coisas ali, que inclusive está entrando em desuso, as pessoas estão parando de usar isso, mas ali nesses aplicativos, o que importa é a foto. Você vai ali, você vai montar o seu perfil, vai colocar sua biografia, vai colocar os seus hobbies, os seus gostos, isso, aquilo outro, e as pessoas não estão ligando a mínima para isso. As pessoas simplesmente abrem, batem o olho ali na tua foto e ali já percebem, gostei dessa pessoa, quero falar com ele. Não gostei, não quero falar com ele. Mas tem toda a minha biografia aqui, eu coloquei o meu portfólio. Se a sua aparência ela não está condizente com aquilo que a pessoa está esperando, simplesmente passa direto. Isso tanto do lado dos homens quanto do lado das mulheres. Mas é aquele negócio. As mulheres, elas já sabem que são avaliadas pela aparência. Elas já convivem com isso e já convivem há bastante tempo. No caso dos homens, que ainda não se ligaram sobre essa questão da aparência, a gente tem que ficar aqui falando e ainda por cima aguentando os caras dos comentários dizer que a aparência não importa tanto, eles ainda não acordaram para essa realidade. Mas quando você vai lá, você monta um perfil, experimenta fazer um teste uma hora dessas, em que você vai fazer um perfil e coloca ali uma foto de um ator. Normalmente pega ali um ator russo, um ator italiano, um cara desconhecido, mas que seja muito bonito. Monta o perfil com esse camarada. Você vai ver a quantidade de matches que você vai conseguir, a quantidade de likes, a quantidade de pessoas que vão querer falar com você só por causa da foto. Como eles não sabem que aquilo ali é um ator,
e realmente aquilo ali já começa a bugar o cérebro das pessoas, mas isso aí realmente acontece. Um outro efeito que eu venho falando aqui nos vídeos e que é real é a respeito de entrevistas de emprego. Caras que têm uma aparência melhor, eles se dão muito bem em entrevistas de emprego. Quando eles vão lá fazer a entrevista, eles conseguem ser contratados mais facilmente. Uma vez contratados, eles também são promovidos com maior facilidade. Isso ali já é um efeito muito conhecido. A questão da aparência, ela implica em uma diferença salarial muito considerável. Caras mais bonitos ganham muito mais do que caras que não são bonitos. E principalmente, eles são colocados em cargos mais confortáveis, que têm uma remuneração melhor e que têm uma qualidade de vida melhor. Então, você já começa a perceber como essa questão do efeito halo já começa a influenciar na sua própria qualidade de vida. No que diz respeito ao viés social, e a gente vai se aprofundar nisso ao longo do vídeo, as pessoas elas vão te considerar mais incrível do que você realmente é. E aquele negócio, muitas vezes você está falando de coisas do cotidiano, do dia a dia, você está falando amenidades, o que está passando na televisão, você viu aquela série, aquele filme, ou simplesmente, você viu que o fulano fez ali, o fulano ali da esquina. Você tá falando qualquer coisa que não faz a menor diferença e as pessoas estão achando aquilo ali incrível, como ele é inteligente, como ele é persuasivo, como ele é tudo. Só porque o cara é bonito, ele não tá falando nada demais. Enquanto isso, o nosso Zezinho lá, o Miqueinha, ele muitas vezes ele tá desenvolvendo uma coisa realmente incrível, uma coisa que pode revolucionar a vida de todo mundo, mas como ele é feio, ninguém liga a mínima. Esse nerd aí, ele só fica afundado ali dentro da casa dele. E isso aí realmente pode ser muito desanimador para alguns caras, quando eles começam a perceber como é que funcionam as regras do jogo. E um outro aspecto que o efeito halo influencia, e isso desde a infância, é uma coisa que realmente influencia toda a vida de um sujeito, que é o tal do favoritismo do professor. O professor, ele dá muito mais atenção, isso inconscientemente, aos alunos mais bonitos. Os alunos mais bonitos eles vão receber mais atenção, eles vão receber mais compreensão quando eles cometem erros. O professor vai achar qualquer coisa que esse aluno faça engraçadinha, mesmo quando ele é um aluno tanto quanto indisciplinado, que não presta atenção nas aulas, enquanto que o coleguinha dele lá, que não tem uma aparência muito interessante, mesmo ele sendo esforçado, fazendo todas as tarefas, o professor tá nem aí. Dane-se. De repente, às vezes o cara é um gênio, você vai ver ali, ele já tá fazendo ali descobertas incríveis naquela matéria, e o professor não tá nem azul, porque ele é feio. E às vezes também porque é pobre. Isso também acontece. É uma coisa desconfortável de se dizer, mas isso acontece bastante. Isso pode influenciar toda a vida daquela pessoa, entendeu? Se desde a infância ele está passando por aquela experiência, tanto do lado positivo quanto do lado negativo. Um outro aspecto do efeito halo que as pessoas não percebem, mas que acontece bastante, é que aquele camarada ou aquela mulher que tem uma aparência incrível, as pessoas começam inconscientemente a imitar o comportamento daquela pessoa. Então quer dizer que se ele está andando com uma certa roupa, está usando certos acessórios, tem um certo penteado, as pessoas vão querer fazer igual ele ou vão tentar fazer o mais parecido possível. Aquele negócio que eu também já venho falando para vocês aqui no canal. Se você, homem, está aqui nessa jornada para desbloquear a sua melhor versão, você não sabe que tipo de cara você vai desbloquear quando você chegar no seu auge, ali no seu potencial. Então você ficar se baseando na aparência do coleguinha, eu até estava falando sobre isso numa consultoria, você ficar olhando o que outros caras estão fazendo, muitas vezes o que funciona para eles não funciona para você. Tem coisas que funcionam para todos, que é o skincare, que é o cuidado com o cabelo, com a sobrancelha, reduzir a gordura corporal, adotar um estilo único, tudo isso ali tem um impacto que é universal. Todos os caras que fizerem isso vão experimentar uma melhora na aparência. Agora, qual o tipo de cabelo que você vai ter, qual o tipo de corte, qual o tipo de penteado, qual o tipo de estilo que você tem que adotar? Será que você deveria usar tatuagens? Será que você não deveria usar? Isso é muito particular e muito individual da pessoa ali e da realidade onde ele está inserido. Então, coisas que funcionam para alguns caras, pode não funcionar para você. Mas isso não é o que acontece quando o cara está sofrendo o efeito halo ali na vida dele. As pessoas começam a querer imitar, fazer igualzinho ele ali. E isso ali realmente pode ser até bastante engraçado.
porque muitas vezes esse cara pode estar adotando alguma parte ali do estilo dele que não seria mais adequada. Como ele é bonito, qualquer coisa dele fica bonito, as pessoas começam a imitar ele e fica feio. Isso também pode acontecer bastante. Projeção de autoridade, e essa aqui é bastante engraçada também. As pessoas elas começam a dar atenção a qualquer coisa que você fala, mesmo que você esteja falando um absurdo inominável. Se for um cara bonito ali, um cara que tá ali protegido pelo efeito Halo, falando aquela atrocidade, as pessoas vão ter aquela atrocidade que ele tá falando como se fosse a mais absoluta verdade, como se fosse uma verdade matemática. Isso aí ele pode influenciar realmente na cabeça de algumas pessoas, entendeu? Enquanto isso, o outro Miqueinha lá, que está rodeado do efeito chifres, ali a aparência dele não está adequada, mesmo quando ele fala o óbvio ululante, as pessoas já começam a contrariar. Ah, mas não é bem assim. Ah, mas esse é outro ponto de vista. Ah, mas... E coloca qualquer coisa nesse mas pelo simples prazer de contrariar um cara feio. Isso também acontece muito. As pessoas negam a realidade e contrariam a lógica só para discordar do cara feio, enquanto que o cara bonito pode falar o absurdo que for. O interessante é que mesmo quando as pessoas percebem que o cara está falando um absurdo, se for um cara bonito, elas vão achar engraçado. Olha só que engraçado o que esse cara acha. Não, olha só, é cada coisa. Vão achar engraçadinho, entendeu? Ah, engraçadinho ele acreditar nessa bobagem. Se for o cara feio, lá acreditando em algum absurdo, lá, aquelas teorias lá, pseudociência, teoria conspiratória, mas que cara burro, que cara ignorante, olha o que esse cara tá defendendo. É realmente uma coisa, quando você começa a parar pra pensar, ela realmente chama muito a atenção. Gravidade de amizade. O que quer dizer isso? Gravidade de amizade. Quer dizer que o camarada que está protegido ali pelo efeito Halo, ele não precisa ir atrás de fazer amigos. As próprias pessoas vão até ele para fazer amizade com ele. Isso ali é uma coisa muito interessante. Ou seja, é como se você realmente estivesse exercendo o efeito gravitacional nas pessoas. Você está atraindo as pessoas para elas ficarem orbitando ao seu redor, como se você fosse uma estrela, ou um satélite, ou um planeta gigante. É uma coisa impressionante ali. Enquanto que aquele camarada que tem uma aparência que não é bem aquelas coisas, ele tem uma certa dificuldade em ir atrás de amigos, o camarada que ele tem uma aparência acima da média, as próprias pessoas começam a ir atrás dele, porque na cabecinha delas, ter amizade com ele vai fazer com que essas pessoas também fiquem mais bonitas. O que é um completo absurdo. A gente sabe que não é assim. Você fica bonito com base nos cuidados que você tem com a sua aparência. Não tem nada a ver com o tipo de pessoa com quem você anda. Mas não é isso que se passa na cabeça das pessoas. Elas começam a achar inconscientemente, aquele cara é bonito. Se eu ficar rodeando ele, eu também vou ficar bonito. Gênio. Só que não. Tolerância ao risco. E esse aqui é um subefeito muito interessante do efeito Halo. O que quer dizer tolerância ao risco? Se você mexe com investimentos, você já deve ter percebido que risco e retorno são duas variáveis que andam juntas. Se você quiser ter maiores retornos, você precisa correr maiores riscos. Se você quiser correr pouco risco, então você tem que estar preparado para ter um retorno pequeno. Ter um retorno alto com risco baixo é uma coisa que você não encontra muito facilmente em questão de investimentos. Agora, quando se trata de um cara bonito, protegido pelo efeito Halo, ter um retorno alto com risco baixo é uma coisa que realmente acontece muito. O que acontece com o tal do efeito Halo? As pessoas, elas começam a te premiar muito mais quando você acerta. Então, se você cometer um acerto ali, você dá aquele elogio certo, naquela hora certa, ou fizer aquele ato correto com o time perfeito, as pessoas elas vão te premiar muito mais do que se fosse uma pessoa que tem uma aparência comum ou se fosse um cara feio, inclusive. Por outro lado, se você erra com as pessoas, se você fala o que não devia, se você se comporta como não devia, se você simplesmente comete ali algum deslize, as pessoas elas tendem a minimizar o erro que você cometeu. Ou elas vão te punir menos, ou elas nem vão te punir. Elas vão ainda falar que acontece, é normal, ninguém é perfeito, as pessoas erram.
Quando é o cara feio que erra, olha o que esse cara tá fazendo, ele é burro mesmo, que cara mais ignorante, que cara mais sem caráter, isso e aquilo outro. Então você já começa a perceber como essa questão do efeito halo, ela influencia, ela cria coisas que beiram ao absurdo, ao impossível. Se você falasse com qualquer investidor que existe uma forma de você maximizar seus retornos tendo o mínimo de risco, qualquer investidor falaria para você que isso não existe, que isso é absurdo, que isso é golpe. Mas no caso do efeito halo, isso acontece. Então, você já começa a perceber que realmente é uma coisa muito profunda. E o vídeo ainda tem bastante coisa pra gente tratar. Sugar Mommy. Como é que é a história? Sugar Mommy? O que é isso? Você já deve ter ouvido falar do Sugar Daddy, que é aquele camarada que tem muito dinheiro e ele tem a sua Sugar Baby, que é aquela novinha gostosa, toda bonitinha, toda durinha, e ele enche ela de presentes para ter recompensas afetivas. Todo mundo já sabia disso. O que algumas pessoas não sabem é que no caso dos caras bonitos, também existe a figura da Sugar Mommy, ou seja, aquelas mulheres que são mais velhas, que têm dinheiro, que enche o cara de presentes simplesmente para ter ele perto. Então você percebe que a coisa já começa a ter um nível realmente muito mais profundo quando você vai falar nessa questão da aparência. Tem alguns caras que inclusive se aproveitam disso, tem outros que simplesmente dispensam, não, eu não quero saber disso ali, eu não quero me relacionar com mulheres mais velhas, mesmo que elas me deem dinheiro. Mas tem muitos caras que aceitam sim, eles simplesmente postam fotos e postando fotos em troca de dinheiro, acontece bastante. Outro fenômeno que acontece com esses caras bonitos é que as mulheres elas não se importam em dividir a conta e às vezes até pagar a conta sozinhas, só para sair com um cara bonito. Você vê que realmente é uma coisa que ela contraria o senso comum dos caras. O cara falar ali, por exemplo, teve outro que falou que ele não acha certo ter que pagar a conta ou ser obrigado a pagar a conta e as pessoas já olham de canto de olho. Mas quando a gente vai ver, vamos ver ali na vida real o que acontece, muitas vezes elas não se importam em dividir a conta e até pagar sozinhas, se for o caso, só para sair com um cara bonito. Então você já começa a perceber que é um outro nível quando a gente vai falar sobre essa questão do efeito halo. Choque de dopamina. E esse é um efeito que eu já venho falando direto aqui nos vídeos. Você se lembra quando eu falo aqui nos vídeos que quando a mulher ela é submetida a um cara muito bonito, o cérebro dela desliga, ela entra no piloto automático e começa a agir como se ela estivesse fora de si, como se outra pessoa tivesse assumido o corpo dela? Isso acontece porque você se expor a um rosto bonito te provoca um choque de dopamina muito forte. Vocês também devem lembrar quando eu falo em outros vídeos que você se submeter a um rosto muito bonito, isso faz com que o seu cérebro ative certas áreas como se ele estivesse fazendo uso de substâncias alucinógenas. É uma coisa que realmente impressiona muito. Imagina você ter o poder de provocar nas pessoas o mesmo efeito que elas fariam se elas estivessem fazendo uso de certas substâncias ali, deixá-las doidonas ali, Deus do céu, nas nuvens. O efeito halo provoca isso. Você expor as pessoas a um rosto muito bonito realmente pode provocar esse tipo de reação nas pessoas, a nível instintivo, a nível cerebral, a nível hormonal mesmo. Então é uma coisa que mesmo que as pessoas elas se treinem contra esse tipo de efeito, é meio complicado você lidar com isso. Porque quando você é pego ali de surpresa ali com as calças curtas e você se depara com uma pessoa que tem essa aura, esse efeito, você realmente, o seu cérebro ele entra meio que em parafuso e você fica meio sem o que fazer. E entrando nesse aspecto ali de como o efeito halo ele mexe com o cérebro das pessoas a nível hormonal, isso acontece inclusive com autoridades. Então você vai ver que até mesmo juízes, políticos e outros caras importantes, até mesmo seu chefe já começa a te olhar de uma forma diferente só por causa da sua aparência. Isso também acontece. Inclusive tem aqueles estudos que eu sempre trago para vocês que quando o camarada feio ele comete crimes, a chance de o cara feio ser condenado é maior do que no caso do cara bonito. É aquele negócio. O efeito halo muitas vezes acaba fazendo com que o crime daquele cara seja minimizado. Nem sempre acontece, mas
em geral, é o que acaba acontecendo. No caso do cara feio, ele tem uma chance maior de ser condenado, e uma vez condenado, a pena que ele vai ter que pagar também costuma ser maior. Então, o bonito foi condenado a 5 anos, o feio é condenado a 10, 15. Joga lá, joga a chave fora. É triste, não é assim que as coisas deveriam ser, mas é assim que as coisas são, por causa dessa questão do efeito Halo. Então a gente já começa a entrar em outro nível de como o efeito Halo ele pode mexer nas interações sociais. É uma coisa que realmente chama bastante atenção. Imunidade cultural. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: se você está inserido em uma cultura, você tem que seguir certas regras dentro daquela cultura. Se você usar as roupas erradas, se você tiver os comportamentos errados, as pessoas vão te ver de uma forma diferente. Você vai passar a ser mal visto se você tiver certos comportamentos. Mas isso não acontece no caso dos caras bonitos. Os caras bonitos, você vai, por exemplo, entrar ali no TikTok, os caras estão fazendo dancinha, os caras estão usando umas roupas extravagantes, os caras estão tendo comportamentos extravagantes, cantando musiquinha, dançando e outras coisas ali. Qualquer cara que fizesse aquilo ali estaria pagando ridículo, todo mundo estaria rindo da cara dele. Mas como se trata de um cara bonito, o que você vai ver ali nos comentários é um monte de mulheres falando: ai que lindo, ai que tesão, ai isso e aquilo e aquilo outro. O que mostra que esse efeito realmente acontece. Os caras eles são imunes a críticas no ponto de vista cultural. É um nível que começa a chamar a atenção. Você cuidar da sua aparência, você ter uma aparência incrível, isso realmente pode te dar liberdades, você simplesmente arrebenta amarras. Fica parecendo até aquele Neo lá do filme da Matrix, que agora, como ele se desenvolveu num nível absurdo, as regras da Matrix já não se aplicam mais a ele. Ele pode voar, ele pode fazer parabalas, ele pode fazer um monte de coisas absurdas. Então, realmente, é uma coisa que impressiona. Saúde mental. Quando eu falo que a questão da aparência não é vaidade, que é uma coisa da mais absoluta importância, porque todo vídeo eu chego ali no final e falo que aparência não é vaidade, aparência é necessidade. Saúde mental. Aqui, se você vai falar que tudo que eu tô falando aqui é futilidade, que essas coisas são superficialidades, o que você vai me dizer então de saúde mental? Vai dizer que saúde mental é uma coisa que não importa, que é futilidade e que isso não deveria ser levado em conta? Saúde mental importa e importa muito. Você só percebe que saúde mental importa quando você perde. E aí você começa a entender, não, essa questão aqui realmente ela é muito importante, ela faz muito sentido na vida das pessoas. E no caso do cara bonito, o camarada que está envolvido pelo efeito Halo, como ele está recebendo o reforço positivo o tempo todo das pessoas, isso aumenta a confiança dele, o que significa dizer que ele vai ter mais dopamina liberada o tempo todo, ele vai ter testosterona mais alta influencia em várias áreas, em vários aspectos ali da sua saúde e da sua aparência, e até o sono da pessoa melhora por causa dessa questão do efeito Halo. Então, você percebe que até a saúde ela é influenciada. E aí vem aquela questão, como é que você vai me dizer que isso não é uma coisa importante? Como é que os caras vão me dizer que cuidar da aparência não faz tanta importância assim, que você tem que cuidar de outros aspectos? A gente está falando de saúde aqui, a gente está falando de qualidade de vida, a gente está falando de felicidade, que é uma coisa que as pessoas valorizam. Então, como é que você diz que isso não importa? Manipulação otimizada. E aqui entramos num aspecto perigoso de se falar, mas verdade vai ter que ser dita. Pessoas mais bonitas têm uma capacidade maior de manipular outras pessoas. Isso é uma coisa ruim, é uma coisa que não deveria acontecer, mas acontece e acontece muito. O fato de você ter uma aparência otimizada faz as pessoas te olharem de um outro aspecto em que as defesas, a guarda da pessoa é baixada automaticamente. E isso facilita muito no que diz respeito à manipulação psicológica. É uma coisa perigosa, é uma coisa que não deveria acontecer, e inclusive, você saber que esse tipo de coisa acontece te dá uma certa proteção contra isso, para o caso de você ser manipulado, mas sim, isso também é real, e isso também acontece muito. E o último efeito que eu vou colocar aqui nesse vídeo, teria mais algumas coisas, mas o vídeo já está ficando bem grande, é a questão de reescrever a realidade. Então agora o cara bonito ele se transformou no Dr. Manhattan, que ele consegue manipular a realidade em um nível subatômico. O que quer dizer esse negócio de reescrever a realidade?
Na verdade, o que acontece é que o efeito halo faz as pessoas elas reescreverem a própria memória de uma forma diferente quando se relacionam a um cara bonito. Por exemplo, as pessoas se formaram e tinha um cara bonito ali na turma. As pessoas já começam a reescrever a memória de como esse cara era legal, como esse cara era incrível, como ele fazia todo mundo se sentir bem só porque ele era bonito. Eles não vão se lembrar quando esse camarada era um perfeito escroto dentro da sala de aula, quando esse cara era um escroto com os amigos, quando ele cometia certos erros ali com as pessoas próximas. Essas coisas, elas tendem a cair no esquecimento e ficar na memória das pessoas apenas como ele era bonito, como ele era incrível, como ele era isso, aquilo outro. E realmente isso pode ser um poder muito forte no caso dos caras bonitos. Então o camarada, ele exercia esse efeito nas pessoas e principalmente se ele conseguiu conservar a aparência dele ao longo dos anos. E é por isso que a gente vem falando aqui no canal sobre como você pode otimizar a sua saúde para que você consiga conservar sua aparência por mais tempo. Esses caras conseguem manter esse tipo de efeito vivo na cabeça das pessoas. E realmente uma coisa muito forte, é uma coisa que realmente impressiona quando você para pensar. Realmente o efeito halo é uma coisa que tem o seu potencial, assim, gigantesco, absurdo, influencia em diversas áreas. E então é uma coisa que você tem que prestar atenção, que você tem que investir. E é por isso que eu criei esse canal, para falar sobre os caras, sobre como o cuidado com a aparência ele é tão importante, como ele influencia em todas as áreas da sua vida. E é aquele negócio, muitos caras eles partem daquela crença de que a aparência ela não pode ser mudada. Se você nasceu feio, você vai morrer feio, it's over para você, a tal da black ali, é questão genética, e isso não é verdade. O que acontece é que os caras eles desaprenderam a cuidar da aparência. E é por isso que eu criei esse canal, para dizer que sim, a aparência ela pode ser transformada. Cuidado com o cabelo, pele do rosto, sobrancelha, dentes, reduzir gordura corporal, adotar um estilo único. Tudo isso que você pode fazer para otimizar sua aparência e desbloquear a melhor versão de si. Você simplesmente não sabe o tipo de cara que você pode desbloquear assim que você começar a adotar os cuidados com a aparência. Tem os vídeos aqui com as dicas, mas pode ser que os vídeos não sejam suficientes no seu caso. Nesse caso, a gente tem um grupo no WhatsApp ali para os membros. Por R$5 por mês você vai assinar aqui o canal. Assinando o canal, você vai entrar na aba de assinaturas, que só aparece para membros. E ali na aba de assinaturas, você vai rolando até encontrar alguma postagem ali com um link do meu WhatsApp. É só clicar que eu já te coloco no grupo. Temos também a assinatura LuxMaxer, onde eu vou acompanhar a sua evolução durante meses. E ali, todo mês a gente vai ter uma consultoria de 1 hora em que eu vou conversar sobre os cuidados que você está tendo com sua aparência. Você não tem dinheiro, você não tem condições de se tornar membro. Temos o grupo no Telegram para os inscritos. É só clicar aqui no link que você já vai estar no grupo e já vai conversar com os caras. Confere todos os links que estão aqui na descrição, pessoal. E aparência não é vaidade. Aparência é necessidade.